Eu sou a Rebeca e sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que, assim, gente, que livro incrível! Um livro que eu li recentemente, que foi A Revolução dos Bichos. É um livro que eu acho que todo mundo devia ler, principalmente no nosso contexto político atual. A Revolução dos Bichos foi um livro escrito pelo George Orwell, que na verdade é um pseudônimo. O nome dele era Eric Blair. Esse livro foi escrito em 1949 e o autor, além de escritor de vários livros, também era escritor de textos jornalísticos, porque ele era jornalista. Inclusive, ele passou um tempo como jornalista na Espanha, vivenciou ali a época da Guerra Civil Espanhola, o que fez com que ele visse com outros olhos ali a questão do totalitarismo político. Ele, diferente do que muita gente fala sobre esse livro, quero deixar isso logo no começo, esse livro não é uma crítica ao socialismo e ao comunismo, à ideologia de esquerda. Esse livro é uma crítica ao totalitarismo, seja ele de esquerda, de direita. Acho que o foco aqui é criticar mesmo o totalitarismo político. Esse livro aqui é uma fábula satírica e é uma crítica nem um pouco disfarçada à época da ditadura stalinista na União Soviética. E assim, uma coisa que o autor fez, uma coisa que eu acho que nós brasileiros estamos precisando fazer no nosso atual contexto político, que é criticar os nossos próprios ideais, sabe? Porque o autor era comunista, era militante de esquerda, e uma coisa que ele percebeu era que o Stalin estava distorcendo os ideais nos quais ele, autor, ele, George Orwell, acreditava. Então, ele fez uma autocrítica, ele fez uma sátira criticando a ideologia que ele mesmo acreditava. Sabe, é isso que é interessante. Eu acho que os brasileiros estão cegos atualmente. Os brasileiros se agarram ali a uma ideologia e veem o nosso presidente atual fazendo uma merda atrás da outra, uma cagada atrás da outra, mas só porque o presidente é de direita e você também é de direita, então você fecha os olhos e aplaude tudo que o Bolsonaro tá fazendo? Ó, sinto muito, eu não queria deixar viés político aqui nesse meu vídeo, não, mas falei, tá falado. Odeio o Bolsonaro e é isso. Mas enfim, vamos falar do livro. Como eu falei pra vocês, esse livro aqui é uma fábula. Então é um livro escrito de uma forma que uma pessoa de qualquer idade pode ler, inclusive uma criança. Claro que a criança não vai pegar a crítica política por trás, mas é uma fábula, é uma história onde bichinhos falam. Então assim, é uma história que dá pra qualquer um entender, sabe? A história se passa numa fazenda onde os animais são explorados, como sempre, e o porco, que é um dos animais aí mais inteligentes que existem, comprovado cientificamente. Na história, o porco é quem percebe que os animais estão sendo explorados, e aí ele já é um porco idoso, e ele faz uma reunião, convoca todos os animais da fazenda e fala: ó, galera, tá errado isso. A gente se mata a trabalhar, produz tudo para esse humano, a gente não lucra nada com isso, a gente não ganha nada com isso. A gente só se lasca para ele sair aí no lucro em cima do nosso trabalho. A gente ainda é maltratado, a gente ainda apanha. E aí ele dá vários exemplos. Você, cavalo, apanha. Você, cachorro, cadê os seus filhotinhos? O que vão fazer com eles? E aí ele fala, o futuro dos porcos é o quê? É virar comida. Enfim, ele abre os olhos ali dos animais, que ficam chocados com tudo que ele fala. E ele meio que fala, a gente tem que fazer uma revolução, a gente tem que reivindicar os nossos direitos. Só que aí esse porco morre. O que acontece? Os outros porcos da fazenda, e aqui é onde aparecem os dois porcos principais da história, que é o Napoleão e a Bola de Neve, que são dois porcos que resolvem aí liderar essa revolução. Então eles juntam todos os bichos e falam, gente, a gente vai fazer aqui a nossa reivindicação dos nossos direitos. Então eles se juntam, eles cantam uma música, tipo como se fosse um hino da liberdade, sabe? E aí eles criam regras, eles criam mandamentos para os animais. E dentro desses mandamentos tem assim, todos os animais são iguais, 4 patas é legal e 2 pernas é ruim. Meio que uma forma de dizer, nós animais precisamos nos unir contra os humanos, os exploradores. Vamos ficar todo mundo junto, vamos dividir os frutos do nosso trabalho e vamos todo mundo viver o quê? Feliz, paz e amor. Só que o que é que acontece? Os porcos percebem ali que eles possuem uma certa superioridade intelectual ali com relação aos outros animais. E o poder subiu a cabeça ali dos porcos, principalmente do Napoleão. E ele percebe que tem como lucrar em cima dos outros animais e ele vira um explorador, assim como o ser humano era. Então os porcos viram ali a classe dominante e a classe opressora em cima dos outros animais. Claramente uma crítica social, assim, incrível. A forma que esse livro é escrito é um tapa na cara, entendeu, gente? É uma crítica social
incrível, assim. Pô, todo mundo devia ler esse livro. Eu sei que eu já falei isso, mas é porque realmente é um livro super curtinho, gente. Tem 100 e poucas páginas. 130 páginas, sei lá. Então, assim, leia. Uma das coisas interessantes que eu achei nesse livro é que o porco é esperto. Então, o porco percebe que ele não tem muita força física. Então, ele pega ali filhotinhos de cachorro, faz uma lavagem cerebral neles desde que eles são pequenininhos, para os cachorros virarem ali a força física. Então, o que acontece? Vira um governo totalitarista na fazenda, onde os porcos mandam, e eles usam ali a força militar, a força física, ali a força dos cachorros, meio que para impor o poder. Então, é uma superioridade intelectual. Ele não ensina os outros animais a ler, ele não ensina os outros animais tudo que os outros animais poderiam aprender. Ele quer ficar com conhecimento só para ele. Então, ele sabe ler, ele sabe calcular, ele sabe fazer várias coisas, o porco principal, mas ele quer que os outros não saibam. Porque assim, quanto menos conhecimento, menos eles vão reivindicar os direitos, porque menos eles vão saber que eles possuem aquele direito. Porque aqueles mandamentos que eles criaram, nem todo animal consegue ler. Então é muito fácil para ele chegar lá e manipular. E é isso que acontece ao longo da história. Então, o que Napoleão, o porco, começa a fazer na história é o seguinte: ele usa de um discurso: todos nós somos iguais, todos nós temos que trabalhar juntos, a classe trabalhadora aqui tem que se unir. Só que ele usa o discurso e ele age de forma completamente contrária ao discurso dele. E alguns animais percebem, o cavalo fica: pô, eu tô cansado, sabe? Eu tô achando que eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava antes, quando o humano era o dono da fazenda. Só que aí as pessoas falam: claro que não. Claro que não, se Napoleão tá falando que tá melhor, é porque tá melhor. E aí ele fala: não, realmente, se Napoleão falou, Napoleão tem razão. E é isso que eu acho que se aplica na política atual. Não é porque o presidente X ou Y, ou o líder X ou Y falou alguma coisa, que é porque ele tem razão, não. Sabe? Se você tá vendo que tem alguma coisa errada, confie no seu instinto. Vá atrás, vá pesquisar, vá se informar. É isso mesmo que esse líder tá falando? E é isso que os animais não fazem. Os animais vão deixando ali se levar por uma conversa mentirosa, né, por uma conversa ali teatral, por uma palhaçada que os porcos estão fazendo com eles. E aí é quando os porcos começam a se aproveitar. Eles tinham ali um acordo de que ninguém ia entrar na casa do ser humano. Eles abominavam tudo que vinha do humano, porque o humano não prestava. Mas o que é que os porcos fazem? Começam a entrar na casa e falam: não, gente, é porque eu preciso descansar meu intelecto. O que é que os porcos fazem? Começam a dormir na cama. Enquanto os outros estão lá dormindo no chão, os porcos dormem na cama. Eles começam a beber, eles começam a vender o produto do trabalho dos outros animais e ficarem com dinheiro só para eles. Chega a um ponto que os porcos estão tão assim nojentos que eles começam até a andar sobre duas patas, ou seja, eles se acham tão superiores que eles não querem mais andar como um animal de quatro patas. E assim como tem no final do livro, já não era possível mais distinguir quem era homem, quem era porco. Então eu acho uma reflexão, assim, incrível. Como eu já falei, todo mundo devia ler. É um livro que faz você refletir muito. É um livro que, novamente, eu destaco, não está aqui para apontar dedo para uma ideologia política ou para outra. O que o livro nos traz é uma reflexão contra mesmo o totalitarismo político, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Seja você aí do que for, eu acho que vale a pena, sim, a leitura. E é isso, gente. É isso que eu tinha para conversar com vocês sobre esse livro incrível. Eu espero que eu tenha aguçado a sua curiosidade para ler esse livro. Eu acho que super vale a reflexão. É uma leitura que vai durar aí 1h30 no máximo. E eu acho que essa 1h30 aí de leitura vão engrandecer bastante você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder quando eu lançar aqui um vídeo novo. Não esquece também de deixar o seu like e eu espero vocês no próximo vídeo.